Sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast. Eu sou a Diana Serioli e hoje nós estamos com um casal mega especial. Mas antes de apresentá-los, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores. Letícia Calçados, PAC Saúde e Cone Ambev, sempre parceiros conosco desde o início. Mas agora vocês, casal... Gente, eu estou honrado com a presença de vocês, de verdade, porque eu tenho certeza que as histórias de vocês vão agregar muito, muitas pessoas se identificam, têm curiosidades. Eu trouxe, assim, perguntas de leigo mesmo, né? Porque eu sou muito curiosa em relação à vida de vocês, que, para mim, é algo tão distante, tão diferente. Então, primeiro, quem é o Silas, quem é a Fari? E para mim, eu acho essa pergunta mais difícil. Também. Quer começar? Não, por isso que eu tô falando, você começa. Ai, cara, assim, nasci em Minas, fui criado em Rondônia, família parte mineira, parte paranaense, e agora outra geração toda rondoniense, né, dos nascidos aqui. Família cristã, família conservadora, de gente muito batalhadora, família de imigrante, gente que sempre correu atrás, né? A maior preocupação sempre foi passar valores para os filhos, valores para os netos. A gente está no encontro geracional agora muito legal, tanto aqui quanto no Paquistão, e a gente pode ver isso, e a gente pode ver a cobrança disso quando a gente vê que as coisas não estão caminhando como a gente gostaria, ou como os nossos pais ou irmãos ensinaram. Então, me definiria como uma pessoa assim, que está, né, buscando espaço ao sol, construindo família, filho pequeno, morando em outro país, né? Sempre acreditei muito nas possibilidades. Né? A gente sabe que o mundo é um lugar perigoso, injusto, mas a gente confia em Deus e a gente tem essa vontade de tirar o melhor do que os locais têm a oferecer. Até uma das perguntas foram feitas, né? De qual lugar que você não indicaria ou que deixou a desejar. Eu sempre tento extrair o melhor de cada lugar, de cada pessoa. Então, acho que seria uma definição assim, uma definição vaga de quem eu sou, mais ou menos. Muito bem. Fari? Bom, meu nome é Farial, mas, claro, todo mundo chama de Fari, porque é difícil pronunciar, entendo completamente isso. Tenho 31 anos, sou do Paquistão, nasci, fui criada em Paquistão, e depois, em 2015, eu mudei para a Argentina e conheci o Silas, né? Minha família é cristã, e, como o Silas falou, minha família também quer colocar valores cristãos nos nossos filhos e família, o jeito que está crescendo, quer que esses valores sejam transferindo nossos filhos também, né? Eu acho que sou uma pessoa que ama a Deus e cada dia quero ser melhor como pessoa. Muito bom. Onde vocês moram atualmente? Hoje a gente mora na Nova Zelândia, na cidade chamada Christchurch. Fica no centro da Ilha Sul. Mas, porque assim, Paquistão, Argentina, vocês conseguem, vou sair um pouquinho aqui do roteiro, colocar mais ou menos quantos países vocês já passaram? Juntos ou? Muito, não são. Não A é gente se muito, conheceu na não. Argentina em 2015. É. Casamos em 2016 no Paquistão. Moramos aqui no Brasil, em Pimenta, 2 anos e meio. Depois teve toda a procura, né? Pô, vamos sair, a gente eu já tinha interesse de morar fora. Né? Depois de casou com a Fari também. Então, bom, como a gente não sabia por onde começar, vamos poupar, vamos nos organizar e vamos pesquisar quais países seriam possíveis e através do quê? Da educação, do trabalho, né? Vamos sair correndo pela fronteira do México. Então, a gente tentou pensar possibilidades que encaixariam na nossa realidade. Aí a gente teve contato com os amigos, né, da Suíça e aí ele falou, cara, a via da educação é a mais segura. Por vezes não é a mais barata, mas é a mais segura. Aí que apareceu a possibilidade da Fari fazer mestrado lá. Aí eu apliquei para fazer mestrado lá na Nova Zelândia, passei. Aí eles me deram uma carta de convite, né? Aí eu apliquei, a gente pegou o visto e agora estamos lá. Tá, então vamos voltar um pouquinho. Ok. Silas formado em psicologia. Sim. Fari, administração. Certo. Mas se conheceram fazendo teologia. Isso, na What? Argentina. Quero entender como Eu é que conto da foi. minha ainda, você conta da sua. Isso, ótimo. Conta, Adoro essas versões. Porque parece assim, eu fui aí... Não. Eu tava aqui, trabalhava na FAP, tranquilo, tal, comecei como professor e coordenador de relacionamento,
super tranquilo, mas sempre aquela, pô, tem que ter uma experiência internacional, tem que morar fora, pô, onde que dá pra ir com a grana que eu tinha na época? E meu primo tava fazendo teologia lá, na Argentina, num instituto bacana, um preço anual sensacional. Falei, pô, vou aprender outro idioma, vou ter acesso a outra cultura e ainda vou aprender teologia. Já era algo que te despertava? teologia? Já. A questão de outras culturas, de outros idiomas, sempre houve esse interesse. E aí meu primo tava ali e falou, cara, vem, o valor é tanto, você vai ter isso, acesso, né? Tem gente de América Latina inteira estuda lá, tipo, do Alasca, literalmente, do Alasca até a Terra do Fogo, tinha gente nesse instituto. Nossa turma era, primeiro ano, 200 alunos. E aí você tinha os alunos do segundo, terceiro e quarto ano. Nossa. Então, assim, experiência sensacional. É uma experiência, inclusive, que a gente quer que os nossos filhos passem também. Porque, assim, a gente como brasileiro, começa a se entender como latino. Porque até então a gente não se considera latino. A gente se considera brasileiro e o quê? E pro resto do mundo inteiro a gente é latino. Só a gente que não acha isso. Lá você começa a ver. A nossa orientação é pro Oceano Atlântico. Então a gente fica meio que de costa pra América Latina. E aí quando você vê, fala, cara, eles têm isso, eles têm treta, eles também não gostam de argentino, eles também brigam com não sei quem. Então você começa a ver que tem um outro universo do nosso lado que a gente meio que desconhece, entendeu? Então aí, essa foi a minha, né, o meu pano de fundo para ir para lá. Para mim, esse privilégio de estar na Argentina caiu assim, do céu para o meu colo, que vai lá. Minha família era recém-convertida. Eles eram cristãos, mas não era... Não praticante. Não praticante, né? Nominais. Então, eu comecei, minha família se converteu, eu se converti, aí comecei a trabalhar na igreja como adolescente. Aí o pastor que trabalhava naquela época, ele morava na Austrália e tinha contato nesse seminário na Argentina. Aí ele viu que eu tinha muito interesse, eu queria conhecer, queria educação, né? Mais teologia. Aí ele falou, oi, você quer ir lá na Argentina estudar por 3 anos? Eu falei, quero sim, mas quanto que vai ficar tudo, né? Ele falou, não, é de graça, é bolsa para você, você vai estudar por 3 anos lá, vai ficar de boa e vai aprender, voltar para cá e vai servir aqui na sua igreja, no Paquistão. Eu falei, não, porque eu nunca tinha saído do meu país, eu sou muito apegada, estava muito apegada com meus pais, aí... Qual a sua idade na época, Fari? Tinha 22 por 23, Mas como nunca tinha saído, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, Argentina, o que eu vou fazer? Bom, chorei, mas meus pais que foram que me motivaram. Não, filha, vai, é uma oportunidade e tal, você vai aprender muita coisa, é muito bom. Aí eu fui lá, 2015. Mas eu entrei para programa bilíngue. Eles tinham um programa que eles ensinavam de inglês para espanhol, para você entrar no teologia e estudar lá. Porque tudo é em espanhol, né? As aulas são em espanhol, a convivência em espanhol, então tinha que ter essa base. Então, em 3, 4 meses eu aprendi a falar espanhol, escrever espanhol. Aí eu entrei no programa de teologia. Tá, e isso os dois chegaram lá em teologia. Agora eu quero saber como vocês se conheceram. Eu lembro da apresentação, que eles vão apresentando os alunos por país. Aí começa, Estados Unidos, que lá, México, Guatemala, Belize, Brasil, que tal, todo mundo, tipo, torcida organizada. E aí ele falou, e esse ano nós temos o nosso primeiro aluno da Ásia. Aí ela levantou lá longe. Eu falei, ó... Deu um chão. Opa! Falei, eu se interessei. Falei, vou lá. Aí cheguei e tal, perguntei se ela era de Islamabad, que é a capital. Ela falou, não, sou de Karachi. A gente conversou um pouquinho ali. Isso em espanhol? Em espanhol. Isso em espanhol. Ficou um pouquinho ali e depois as coisas foram assumindo... Um pouco. Eu acho que eu queria ouvir a versão da Fari aí, porque eu acho que... Não, depois. Não, porque ele era um amigo chato, um brasileiro chato, porque ele gosta de todas essas coisas de uma certa forma. E lá, todos são jovenzinhos, tipo, vai com flow. Ele chegava sempre assim, falando, nossa, isso não é certo, aquilo não é certo. Eu ficava, Porque, nossa, que chato, gente. A molecada tem 17 anos. Pra eles é assim, aquele acampamento de verão infinito, velho. E eu tava já puto, porque você tem que acordar você vai cedo. com um objetivo, você já tem é outra cabeça, mente, outra cabeça. Tinha formação. Tanto é que eu vivia tendo, não é atrito, mas assim, eu vivia conversando com os meus conselheiros, falando, cara, eu entendo todas as regras para o cara de 17 anos, pô. Mas eu já tenho 30, você vai ficar, né, com essa coisa comigo. Chega abertamente, que não tenta fazer uma... Não, reto, papo reto. Pronto, acabou. Aí, lógico, que depois, com o tempo, cara, a gente começou a
A minha relação ficou bem boa com E a não galera. somente era ele, tipo, brasileiros, na nossa cultura, é futebol ou é carnaval. Carnaval. Então, pra eles é isso que passa. É. É samba, futebol, bunda. Uhum. Eu falei, gente, ele não deve estar certo, o correto. Achou que Ele, era tipo, conversa fiada. é só conversa fiada. Aí só quer passar um tempinho aqui, ele vai sair daqui, ele vai esquecer, sabe? Todas essas coisas. Na minha cultura é muito sério. A gente não tem namoro, lá é casamento arranjados. Aí eu não acreditei nele, não, mas ele insistiu até. Persistir. Até Mas que em eu algum disse. momento, por exemplo, sabendo disso, dessa questão do casamento arranjado, você não ficou receosa com os seus pais, por exemplo? Não, porque... Depois que viu que o negócio estava ficando sério, será que vão aceitar? Porque antes que eu fui, meus pais arranjaram um casamento pra mim. Quando eu tinha 17 anos. Eles chegaram com o menino, tá? A gente escolheu esse menino pra você, um belo dia. E como eu tinha 17 anos, e lá é muita luz, muito cores, muita comida, aí você Muito é uma festivo. princesa, Esses né? eventos são todos muito Aí eu festivos. curti essa ideia. Nossa, vai ser uma comemoração. Não era casamento, era só compromisso, festa de compromisso. Aí fiquei muito feliz. Mas depois eu entendi a seriedade das coisas, comecei a conhecer a pessoa, aí vi que não era certo, não. Aí eu falei, depois de um bom tempo, eu falei para meus pais que eu não gostava, não queria, porque eu achava, se eu falasse, eu não quero, eu tava desobedecendo meus pais. Aí eu fiquei quieta, sofrendo, tá? Mas no final, deu um momento, chegou assim, uma hora que eu falei, não, ele tá falando isso, você fez isso, e eu não tô feliz. Aí meu pai ficou assim, poxa, por que você não me falou antes? Tipo, eu falei não, meu pai imediatamente ligou para essa família e falou, não, tipo, minha filha não gosta e a gente não gosta também. Acabou. E quando eu saí para a Argentina, minha mãe tinha me falado, olha, você tá indo lá, fica com a cabeça aberta, pode ser que Deus tenha alguém para você. Se alguém aparecer, ora por essa pessoa, fala com a gente vai ver. Como pais, eles tinham outras preocupações, né? Lá eles querem procurar uma pessoa que financeiramente, tipo, socialmente, ele é bom. É porque as preocupações vão além da estética. Por exemplo, eles perguntaram pra mim só duas coisas. O pai dela perguntou o que eu fazia, né, como é que eu me sustentava e se tinha divórcio na minha família, no meu núcleo mais próximo. Para Por entender quê? se ele entendia o Pra valor de entender casamento. o valor do casamento, da família, da longevidade que isso tem que ter. E como eu a sustentaria trazendo ela pra cá, né? Sim, É. sim. Que são preocupações extremamente válidas, mas Com que às vezes a certeza. gente se distancia disso, entendeu? Fari, e embora eu não conheça muito da cultura do seu povo, a percepção que eu tive, assim, os seus pais são um pouco diferentes? Nesse sentido de ter aceito. Por que você não falou São, antes, filha? É. Porque a impressão que eu tenho das coisas que eu conheço, os casamentos arranjados, tem pais que não aceitariam, não, você vai casar. Então, existe muito isso também. Existe, mas agora tem muitos pais. Tipo, você pode falar que eu gostei ou não gostei. É um sim ou não. Porque muitas vezes fala, olha, você não A sua conhece. irmã acabou de fazer isso agora. Como não tem namoro, aí os pais falam, e depois que você vai casar, vai começar a conhecer, você vai gostar. Esse negócio, você vai gostar depois. Tipo, agora, é muito negócio de família também. Você não tá casando com uma pessoa. Você tá casando com família inteira. Sim. Então, por exemplo, na minha casa, minha mãe conhece os cunhados da minha tia. Nossa. E onde as filhas dele estão casadas e, tipo, toda a família, assim. No nosso casamento tinha 500 pessoas, porque Na última cerimônia foram você 3. tem que chamar todo mundo. Tinha gente que eu falei, cara, a festa deve ser dele, porque ele tá curtindo mais do que eu. Eu não conhecia pessoas que estavam lá. Eu Eu mesmo. tinha visto uma vez ou outra na vida, mas estava lá, no nosso casamento. É porque Consigo assim, imaginar. esse amor romântico, ele deve ter 100 anos no máximo. Se você perguntar pra sua avó, se tiver, ela casou mais ou menos arranjado. Tinha um menino lá na vilazinha, na roça, viu na igreja, a família é boa, casou, 15, 16 anos. Esse amor romântico eu conheço, gosto, me encanta, isso é novo. E agora que tá muito no Paquistão. Bem novo, bem novo. E a gente viu que tem dado bastante errado, né? Sim. Porque você casa com... qual que é o hormônio do amor? É ocitocina, liberação mais lenta, gradual, constante. O da paixão, não.
Da paixão é endorfina, negócio eletrizante, o mundo vai acabar e dura 6 meses a 2 anos. E tem cara que casa nesse período. Verdade. Aí ele acorda e fala, quem é esse estranho? Ou quem é essa estranha do meu lado? Porque cedeu essa paixão avassaladora, entendeu? Tá, vamos voltar aqui para a história, então. O curso de teologia tinha duração de quanto tempo? Tinha duração de 3 anos, mas cada ano ele fechava completamente. Fecha os ciclos anuais ou você fecha o ciclo completo. Ficava um período lá. Você tem o de 1 ano, o de 3 e o de quarto. Então, 1 ano, que foi que a minha proposta era de 1 ano, a proposta dela era de 3. Ah, tá. Que é onde a maioria encerra. E o quarto ano, uma pequena parcela vai, que é uma parte bem mais técnica, né? Tá, mas aí, 1 ano, vocês se conheceram, começaram a namorar, e como é que foi depois para dizer um tchau? Vamos então, continuar? a gente se comprometeu, eu fui fazer uma viagem missionária para o Chile, voltei, na minha cabeça estava claro. Só que aí, o que aconteceu? A gente estava infringindo algumas regras, porque essa conversação, eles não gostam, porque as pessoas já estão longe de casa, às vezes confunde distância, carência, é a pessoa da minha vida e não é só porque está longe. Então, eles têm várias regras para... No primeiro ano, ninguém pode namorar, nem se comprometer, nem nada. Só que aí chegou um ponto que eles falaram, a gente decidiu, não, então, se a gente quer que as coisas dê certo, vamos obedecer. Fica no seu canto, eu fico no meu, e a gente vai ficar só bom dia, boa tarde, sem conversar, sem sentar perto de sala de aula. É difícil, mas foi isso que foi feito. E aí, a gente ficou 1 mês sem conversar. Aí, no final do ano, um grupo vai trabalhar na Patagônia, entre São Martin de los Andes e Bariloche. O instituto onde a gente está tem um hotel. Então, e aí eu ia para trabalhar 3 semanas. E a gente já tinha escolhido as datas as mesmas antes da gente se conhecer. Quando eles viram a relação, lógico que vocês não vão ver. Já cortaram os caras. Ou vai um ou vai outro. Não. Aí eu fui conversar com o chefe do Ministério de Vida. Falei, cara, a gente já escolheu. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio bem reto, assim, ó. Amor exige sacrifício. Um vai, o outro vai, ou nenhum dos dois vai. Eita. Os dois juntos não vão. Ok? Desse jeito. E é, assim, tranquilo. Eu falei, beleza, cara. Então a gente conversou. Eu falei, então beleza. Já que nenhum dos dois, nós não iremos junto, eu quero uma autorização para conversar com ela para fazer essa despedida dessas 3 semanas. Porque ela nem energia elétrica tinha. Gente. Aí eles me autorizaram, beleza. A gente conversou, sei lá, umas 6 horas ininterruptas. As pessoas passavam, eu só pegava a autorização e colava na janela, assim, pra ninguém ficar enchendo o saco. Aí, beleza, a gente foi. Aí, sabe aquele tempo do distanciamento? E eu voltei decidido. É essa mulher que eu quero pra casar e é isso aí. E lá vocês não tinham contato? Ficou esse tempo todo lá? Não, Como é que eu fazia? Eu escrevia as mensagens, tudo. Quando alguém ia na cidade, eu dava meu celular, chegava lá, o cara conectava e as mensagens iam. E as mensagens dela vinham. E foi isso, esse tempo que a gente ficou longe. Isso aí acabou o final, né? Encerrou 2015. Eu sofri um acidente lá, caí de um trator, foi 20 e poucos pontos na cara, perdi a memória. Meu Deus. Foi feio. Isso nessas 3 semanas? Não, quando eu voltei. Tá. Na última semana, eu lembro que foi dia 23 de novembro o acidente, dia 1º de dezembro eu ia embora. Aí eu me despedi dela, todo lascado, falei, eu vou voltar e a gente vai casar. Eu achando é como... E ela falou, ainda não tava acreditando. Conversa fiada. Aí a minha sobrinha estava se formando no Pará, eu fui da Argentina para Belém, voltei da formatura e tal, voltei para a FAP, aí trabalhei aquele ano e tal, e falei, e a gente continuou se comunicando, eu falei, aí em julho, você foi para o Paraná. Foi para o Paraná. Julho ela foi para o Paraná, eu desci com a minha mãe e com as alianças, apresentei minha mãe, aí ela falou, o que você falou? Eu falei que agora ele tá Ela falou, agora é sério. Agora Até eu tô lá sentindo não firmeza. tinha, não. Eu tava assim, gente, vai chegar um momento que ele vai distanciar, não vai dar certo. Mas quando em julho ele foi, levou a mãe, levou a aliança, eu falei, não. Ai, né, ele trouxe a mãe. Aí o papo é sério, né? Que legal. Foi essa parte aí. Tá, aí depois do Paraná, conheceu a mãe, levou as alianças. Tá, isso foi julho. Junho e julho. Julho de Nós casaríamos em janeiro de 2017. Sim. Mas o que aconteceu? Eles têm o Paquistão tem uma disputa territorial com a Índia na região do Kashmir, né? No norte. E aí eles começaram os exercícios militares, o pai dela trabalha na Força Aérea, então as coisas começaram a se inflamar. E aí tava naquele risco, né? Será que vai ter um conflito? Como é que vai ficar a fronteira? Entra, não entra, sai, não sai? Aí eu lembro que eu conversei com a Eliane. Ela falou, cara, vai lá casa com essa mulher e traz ela, acaba com esse sofrimento. Aí eu entrei em contato e falei, vamos casar, tipo,
de 16 de novembro, tem um feriado aqui, eu consigo encaixar aqui, nananã e tal, e aí fui. Aí já tinha conseguido o visto, né? Tava tudo ok, e aí fui. E Fari veio pra cá. Em agosto, voltei da Argentina, fui para ela não Paquistão tinha- e comecei a preparar preparativo de casamento. Primeiro visto dele para Paquistão foi negado. Sim. A gente já tinha feito tudo, o convite já estava Nossa. espalhado na cidade toda. Aí ele aplicou de novo, mas graças a Deus essa segunda vez saiu. E eu a não gente tinha como passou. ficar indo em Brasília. Então eu contratei uma empresa, com um procurador pro cara ir lá me representar, né? Entendi. Aí ele fazia a representação. Foi desse jeito. Mas aí vocês ficaram quanto tempo aqui no Brasil? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí saiu daqui e foi pra Nova Zelândia. Foi para Nova Zelândia. Aham. E 4 anos estão por lá. 4 anos direto, estão lá. O que é mais difícil? O que vocês mais sentem falta? O que é mais bacana em estar lá? Tudo é bacana. Ela é difícil. É porque Tudo assim... é bacana. Pô, desculpa. Não, pode falar. Eu acho que como foi decisão nossa, a gente decidiu ir na Nova Zelândia olhando todas as possibilidades, as vantagens e que daria errado, tudo. Então a gente sabia que vai ser bom. E as coisas que a gente vai sofrer, né? O famoso planejamento. É. Porque a gente saiu como escolha, não por falta de opção. É. A maioria não a maioria, mas muita gente Sim. sai do país, troca de emprego, não por opção, por falta de escolha. E aí, não dá pra você se planejar quando você Tem não tem... bastante diferença, né, gente, Entendeu? dessa forma. A gente já sabia, mas, e assim, pesquisa, conversa com o cara que mora lá, como é que é o clima, como é que é o vento, como é que é o mercado, porque você não tem grandes surpresas. A gente tem surpresas, mas não assim, avassaladoras. Por quê? Planejamento. Sim. Parece clichê, mas a gente se planejou pra sair fora do país por 2 anos e meio, quase. Olha. Porque desde que a gente casou, a gente já tinha já tinha em mente esse horizonte. A gente vai sair, a gente não sabe pra onde. Aí a gente fez a pesquisa e fechou na Nova Zelândia. E eu quero entender das questões. O que vocês já fizeram na Nova Zelândia? Os trabalhos? Que tipo de trabalho mais diferente, engraçado, difícil, as tretas? Joga na roda. Começa. Cara, é porque assim, as pessoas me perguntam, como é que é? Eu tento fazer uma comparação para as pessoas entenderem assim. A economia lá, ela é pujante, ela absorve qualquer mão de obra que tiver disponível. Aí eu comparo assim, ó, pensa numa rodovia. Qual que é a pior rodovia do município, da região? Não sei. Uma estrada rural dessas que eu não sei. A pior. Que tipo de pessoa que consegue circular? Com que tipo de automóvel? Vocês acabaram de fazer né? Você deve ter pego umas estradas, né? Sim. Então, que tipo de automóvel que vai rodar lá? Ele tem que ser específico, alto, 4x4, não sei o que lá, não sei o que lá. Essa é a economia brasileira. Ela é difícil de você desenrolar nela. Você tem que ter muita qualificação, muita coisa e tal, excepcional. Lá não. Pensa na melhor autopista que você conhece. Você roda com o seu carrinho, eu rodo com o meu carrinho, ele roda com o carrão dele, ele roda com a bicicleta dele, porque ela absorve, é a economia lá. Então eu chego sem inglês, eu tenho a qualificação aqui. Pra lá não serve de nada, porque qual que é o instrumento de trabalho da psicologia? O discurso, a conversa, a fala. Se eu não falo inglês, não serve de nada. Então você chega lá, eu cheguei lá sem falar inglês e fui me encaixando no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele absorve, porque ele não tem entraves, né? Ele te absorve com o que você está disposto a oferecer. Eu trabalhei em lavanderia industrial, gigantesca. Depois aí teve lockdown, né? Lá o país ficou fechado 20 meses. Nossa. O primeiro lockdown foi tipo 7 semanas direto. Né? Aí a gente começou a vender os negocinhos na internet e tal, pra poder, né, gerar uma grana ali. Depois eu fui trabalhar na fazenda de cenouras, longe pra caramba. Chorou. Frio, cara, muito frio. Isso Queimei o dedo no inverno, tipo de frio, entendeu? Você vai com a mentalidade de trabalho daqui, pô. Aí depois a gente trocou de cidade, né? Aí fui trabalhar na fazenda de Pinheiro, cara. Trabalhei um dia e falei, cara, vocês me enganaram. Não é pra mim. Vocês me enganaram, entendeu? A mulher falou que era outro serviço, outra coisa. 1 grau, 0 grau, 1 grau negativo, colhendo aquele negócio. Não tinha nem água potável lá. Caramba. Tinha que pegar água quente, deixá-la esfriar pra poder tomar, entendeu? Não deu. Aí fui trabalhando no frigorífico, né? De abate de carneiro, lá é muito forte a parte agro, né? A parte de ovinos é muito forte.
É um trabalho repetitivo, e aí o pessoal pergunta, eu falo, cara, vai com a cabeça preparada que você pode pegar trabalhos insuportáveis, mas qual é o seu objetivo? Você quer fazer o seu dinheiro, pagar as suas contas, equilibrar tudo, almejar algo melhor, e é isso. A Fari, óbvio, por ter inglês, pegou trabalhos bem mais tranquilos. Atualmente, eu estou na construção na área de pintura, residencial e comercial industrial. Mas, assim, tem muita história engraçada de muita coisa que deu errado, entendeu? Tipo, depois fazer entrega de Uber Eats, entendeu? Você entregar coisa errada, você entregar coisa trocada, né? O cara tem muito imigrante, então o cara não fala inglês, ou fala inglês que você não entende, aí você também não fala inglês, tipo a Torre de Babel, assim, entendeu? Então você vai na meia imagem e ação, meio falando as palavrinhas e vai. O cara acha que te entende, você acha que entende ele e a vida que segue, entendeu? Mas assim, tem espaço porque absorve. A economia absorve, entendeu? Não tem... Uma história engraçada, não é de trabalho, mas está relativa à cultura, que é aquela do oftalmo. Eu estava trabalhando na fazenda de cenoura, o oftalmo falou, ó, sua consulta é às 5 horas. Eu falei, ó, eu trabalho na fazenda que é distante da cidade e tal, talvez eu não chegue no horário. Ele falou, sua consulta é 5 horas. Ok. Porque tem gente para consultar às 6. Falei, beleza. Cheguei 5h15, ele me atendeu, tudo, fez exame e tal. Ele falou, agora, beleza, encerrou. Eu falei, ó, mas falta um exame e a receita, né? Ele falou, isso são aqueles 15 minutos que você chegou atrasado. Mentira. Você volta na sexta-feira que vem que eu atendo seus 15 minutos. Dá licença que tem outra pessoa esperando. Porque horário, os caras são muito no por horário. isso que as coisas funcionam, porque respeito o Se horário. você convidou alguém 6 horas, ele tá lá fora da sua casa 10 minutos antes. Esperando Fica das lá. 6. Eu me daria super bem lá. E fica lá. Eu tenho um negócio com horário que chega a ser sério, assim. Não, na verdade, é a gente que é esculhambado. É pra ser sério, pô. Uma das babás que a Fari tava no outro trabalho, a gente precisou de alguém pra cuidar lá, da Ayla, ela chegava 10 pras 8 e ficava lá fora. A gente que falava, vem, pode entrar, pô. Ah, é? Ela esperava das 8 pra chegar na porta da casa. Às 8. Pontuais. Ai, eu acho isso tão maravilhoso, Pô, gente. funciona, né, cara? Funciona. As coisas... A gente tá na igreja que a maior parte é brasileira. Os quios, os caras ficam loucos, porque o culto é tá 10, vendo? começa às 10h15. Ah, não, gente. Entendeu? É cultural essa questão do atraso aqui no Brasil, né? A gente tem essa coisa do desleixo, e não tô falando bem ou mal, é nosso. É ruim quando incomoda. Sim. Se você tá num lugar que não é assim, incomoda. Né? Você chega. Vão marcar 1 hora. Nego chegando 2h30, 3 horas, 4 horas, e tá tudo bem, funciona. Aqui. Lá já não funciona muito bem, Essa entendeu? dos 15 minutos. Mas assim, a questão, eu lembrei outra coisa engraçada. Quando o idioma você não fala, tipo assim, a mulher falou um negócio pra mim, e eu entendi, follow me segue, e eu tô atrás da mulher. Ela falou, o que você tá fazendo atrás de mim? Eu falei, você não falou follow me? Ela falou, não, eu falei pra você pegar não sei o que lá. E eu atrás da mulher andando lá no pátio da Mas eu lavanderia. imagino, várias coisas nesse sentido, né? Não, Porque mas até muita, você pegar o ritmo, né? É. Entender a língua. E quando você conversa com filipino, pô, que eles são alfabetizados em espanhol e eles transferem a fonética do espanhol pro inglês. Então eles trocam B por V. Gente. Então eles não falam van, eles falam ban. E até você ter... Até você filtrar, Aham. entendeu? Então tem várias dessas Muita coisas. situação aí no meio. Muita do dia a dia, assim, que você... No mercado, entendeu? Você fazendo compra, né? Lá você abastece seu próprio carro. Então você chega no posto no começo e fica lá, cadê o frentista? Cadê o frentista? Ninguém vai vir aqui Não, me ninguém. atender. Aí você fala, caramba, mas Porque ninguém que você paga, enche e É, sai. você que enche. É, Você igual a faz gente vê as nos coisas. filmes. É, não, é tipo isso. É. Vai, É. você barateia o custo, né, pô? Sim, com O certeza. custo mais caro de tudo é mão de obra. Se você consegue tirar isso, no Brasil é proibido. Por isso que você tem mais esse adicional. Oh, aí. gente. Fá, e Conta das você, suas suas aí. experiências? Bom, como eu já tinha inglês, o trabalho que eu arrumei era mais diferente que o Silas. Eu comecei a trabalhar, no início, como eu estava fazendo meu mestrado, então só tinha direito a trabalhar 20 horas semanais. Eu comecei a trabalhar, no início, em um restaurante. Ajudava no restaurante e tal, lavava louça. Depois, comecei a trabalhar na área de saúde. Não tenho nenhuma experiência e me colocaram no hospital, de boa. Fazendo o quê? Cuidando dos idosos. Mas idosos malucos. Não era tipo assim, idosos bonitinhos, sabe? Saudáveis. Mas eles tinham problemas mentais. E quando fui para fazer a entrevista, eles me perguntaram, então, você não tem estudos na área de
medicina, tá? Como que você vai cuidar? E eu só queria emprego, eu falei que eu cuidava da minha avó, né? Falei, ela era bonitinha, eu cuidava da minha avó, eu sei que eles Mas ela não precisam tinha, de... tipo, Alzheimer, não era violenta. não tinha, né? Não era violenta. Ela era bonitinha, ela Boazinha. Aí eu tranquila. falei tudo isso, e eles me deram emprego, eles falaram, tá bom. Vem amanhã, pega esse uniforme, tá? Pagamento era muito boa, porque lá na área de saúde, eles pagam bem. Aí eu falei, tá bom, feliz da vida. Só que quando eu entrei, nossa, o meu trabalho era a parte da noite. Então eu entrava uns 6 horas, saía meia-noite e meia, por aí. Só que os idosos de lá, estavam maluco. Um dia eu cheguei, lá tinha uma mulher com unhas bem bonitinha, bem feita, tal. Eu falei, nossa, que bonitinha suas unhas. A enfermeira falou, não, tira suas mãos porque ela morde. Falei, poxa vida, bom que você me falou. E tinha os velhos que um dia ele estava de boa, outro dia, se você ficava um pouco em frente, ele queria te dar um soco e dava risada Instável, depois. totalmente, né? Um dia lembrava de você, conversava, oi, como que você tá? Fala sobre o seu país, tal. E outro dia não lembrava mais, né? Então foi bem difícil, porque tinha alguns idosos que você já começa a falar, já cria um relacionamento, né? Aí foi uma bonitinha que faleceu lá. Aí eu fiquei, nossa, acho que não é para mim, não. Ela não... Aí Pesou. aí eu troquei trabalho de novo, trabalhei um pouco tempo na área de marketing, porque eu fiz administração, mas minha especialização foi a marketing, né? E aí mestrado que eu estava fazendo lá em Nova Zelândia era sobre gerenciamento. Então, eu comecei a trabalhar de voluntariado também no Red Cross e trabalhava fazendo market research. Como que fala market research? Um plano Um de marketing? estudo de mercado para novas empresas, né? Novos Eles me davam produtos. informação, aí eu fazia esse trabalho para eles. Trabalhei na área de logística lá, da importação, exportação. E depois a gente mudou, eu consegui um emprego na outra cidade. A gente mudou nessa cidade e continuei trabalhando na área de logística, mas aí nasceu nossa filha. Aí eu decidi, como é uma área muito estressante, eu decidi não continuar nessa área e agora eu trabalho como se fosse a Receita Federal do Brasil. E ela tá com qual idade agora? Ela tem um ano. Fez Um domingo. aninho. Fez domingo. E eu trabalho de casa, então ela fica comigo em casa. Você já terminou o mestrado? Já. Mas aí pode ficar lá, já podem ficar. Então, Como é que explica isso. Sobre... vocês O tempo ficarem? o mestrado foi 1 ano e meio. Então Foi 1 ano e meio. Como eu já tinha feito um mestrado antes, esse foi meu segundo mestrado. Mestrado era 1 ano e meio. Eu terminei meu mestrado, aí virou, a gente podia trabalhar full time. Eles sempre conseguiram. Não, eles dão extension, né? Que 1 ano e O meio nosso de visto vida muda. De estudante, mudou para working, né? pra trabalho. Para trabalho. Que aí foram mais Legal. 3 anos. Mais Nesse 3 processo, a gente tinha a pontuação necessária para aplicar para residência. Que legal. Aí fez a carta de interesse, logo o governo fez uma mudança na migração. Quem tinha mais de 3 anos de Nova Zelândia, tinha passado o período de pandemia lá, Ou tinha salário. ou tinha salário acima de 25, ou a sua profissão, ou o seu trabalho estava na lista de necessidades, você podia aplicar para residência direta. Aí a gente já entrou nesse processo. Que show. E vocês, a princípio, não pretendem voltar para o Brasil? Não, a princípio, plano só ver família, amigos e tal, mas voltar a morar não. Até porque a nossa residência saiu dia 1º de agosto, a Ayla nasceu dia 24 de setembro, ela já nasceu cidadã. Então, toda aquela correria para conseguir a cidadania, ela já não tem mais. E a gente, em 4 anos, já pode aplicar para a cidadania também. E vocês comentaram, acho que foi o Silas que mandou, a Ayla homeschooling. Isso. Me contem mais a respeito, gente. Por quê? Ai, é tanta coisa, pô. Tipo assim, fala os meus motivos, ela fala os dela. Mas os nossos motivos, a gente decidiu, conversamos sobre isso, a gente decidiu que vamos fazer homeschool. O ensino lá, eu não agradei do que é proporcionado para as crianças. Fora que é um país extremamente progressista, não extremamente, progressista e em termos morais, sociais, que não é o nosso modelo familiar. Então, eu não tenho interesse que a nossa filha ou os nossos filhos sejam bombardeados o dia inteiro com valores que não são os nossos. Entendi. E nada contra quem quer viver daquele jeito. Eu não quero viver e não quero que nossa filha também.
passe por esse processo. Então, a gente optou por homeschooling. E começamos a procurar pessoas, conhecemos pessoas lá que fazem, pessoas adultas que passaram pelo processo de homeschooling. E a gente acha que é isso que a gente quer. Acho não, a gente tem certeza que é isso. E a gente está se preparando, se programando também para fazer o homeschooling, entendeu? Por entender que a gente quer outros valores para os nossos filhos. A gente estudou com várias pessoas dessas na Argentina, inclusive. No Brasil ainda é uma zona meia cinza e tal. Pode, não pode, depende da cidade, depende do conselho e tal e tal. A gente conhece pessoas que fazem aqui, que fazem em Cacoal. Mas lá não, lá é um negócio super tranquilo, super sedimentado, né? Pode, beleza. Inclusive, você recebe uma ajuda do governo, porque você não está gerando um custo, né? De professor, de estrutura, de tal. Então, por questões acadêmicas, questões de valores mesmo, a gente decidiu fazer homeschooling. E como que funciona, por exemplo? Não tem um custo para o governo, mas é o investimento todo dos pais. Dos pais. Mas aí vocês entram em contato com os professores? Como que é isso? Na verdade, assim, a criança, ela... E o registro dessas informações? Tem que haver, porque você não... Aqui no Brasil tem o que eles chamam de abandono intelectual. Lá tem uma versão disso. Você não vai mandar para a escola, mas você vai proporcionar, certo? E aí você faz um registro documental disso. Dos conteúdos, o que está sendo como que está sendo a progressão do aprendizado. Mas o governo não te impõe isso, não te manda uma prova, não. Você vai fazendo, vai fazendo. Mas você tem que falar para o governo. Por exemplo, deu 5 anos todas as crianças vão para a escola. Se você não quer mandar, você tem que escrever uma carta explicando para o governo como que você vai fazer homeschooling. Prover um estudo, um ensino. Qual qualificação você tem, qual é o seu plano. Então, é muito detalhado. Você tem que escrever o método que você vai usar, o que você vai ensinar, por que você escolheu isso. Então, tudo detalhado você tem que mandar. Lendo isso, o governo fala, tá bom, eu acho que os seus motivos são certos e você pode continuar fazendo homeschooling. Se eles não gostarem do seu carta, dos seus motivos... Você se justifica, né? Aí eles devolvem isso pra você e falam, olha, tenta de novo. Eles não falam não, mas explica bem por que você tá querendo fazer isso. Então, você escreve de novo, explica tudo, escreve os métodos que você vai fazer, como que você vai ensinar, qual vai ser os horários e tudo, rotina da criança, tudo você tem que explicar. E eles falam, tá bom. Aí, mensal, ou acho que é semanal, eles te dão uma ajudinha pequenininha para imprimir... Para materiais, né? Para materiais, para imprimir as coisas, tal. É porque é o que a gente estava falando dos teleensinos. Hoje, se você... Tudo que você quiser aprender, tem no YouTube. Sim. Tem plataformas. Você tem que ir as descobrir. Mas que elas estão aí, elas estão. Se você domina o inglês, a probabilidade de você encontrar literalmente tudo Você pode ter assim, aula com o melhor professor de física quântica do mundo. Você vai achar um cara de uma universidade dessa aí, de Oxford, de Harvard, que está dando uma aula. Você pega aquele conteúdo e aplica. E aí a gente faz um seleto do mais importante, pô. Você lembra de fórmula de Bhaskara? Não. Quando que você usou isso na sua vida? Nunca. E eu não tô falando que não é importante. Sim. Se eu fosse das exatas, se você fosse das exatas, seria importante. O conceito dela, ou a aplicação prática dela. Mas não era, por exemplo, eu tiro da minha experiência escolar. E você vai ter a sua dela. Eu detestava matemática, física e química. Só que a sala inteira tinha que me arrastar, porque você tem que ir na média. Você não pode passar o conteúdo se o Joãozinho, no caso o Silinhas, não estava acompanhando. Já em história, geografia e português, eu estava voando e queria que todo mundo ficasse para trás, porque eu queria mais. No homeschooling, a criança aprende no ritmo dela. E ela só passa de fase depois que aquele conteúdo foi finalizado. E a criança tem essa curiosidade, esse autodidatismo. Só que a escola, porque é um grupo, você tem que ir com o pé no freio. Isso vai causando desinteresse na criança. Porque, eu não quero aprender isso aqui. E de repente, a vocação nem é para aquilo. Então, ele está ali queimando fosfato, aprendendo química, e o cara vai para uma outra área que aquele conhecimento não vai ser importante. Entendeu? Então, é coisa ser mais focal. Essa coisa da cartilha, vamos ensinar tudo igual para todo mundo, tal. Não deveria nem existir MEC, esses negócios. Pô. Ou você tinha um regional, porque as necessidades do aluno daqui de Rondônia é completamente diferente do aluno lá do Rio Grande do Sul, ou do Rio Grande do Norte e do Acre. Então, que não tivesse o MEC, eu tivesse vários núcleos que atendessem às necessidades mais regionais. E eu estou falando que não é para existir educação, não tem nada a ver.
né? É importantíssimo que ela exista. Só que quem determina o que é importante? É você, eu, sentadinho no escritório em algum lugar? Não, eles têm que aprender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser revista, né, Silas? Eu falo muito isso porque as escolas, as faculdades, é um modelo imposto há quantos anos? Que tem que ser replicado e continua a ser replicado. Algumas coisas não deveriam ter cessado e outras não deveriam nem ter existido. Então você tem, e hoje, em especial no Brasil, você tem essa tara com a universidade. E o ensino fundamental, o cara chega falando problema, pô. Entendeu? Qual a regra de 3, o cara não sabe. Se você sabe a regra de 3, te ajuda a escolher que profissão você vai fazer, pô. Entendeu? Um nível muito baixo, porque a base é muito ruim. Sim. E é isso que o homeschooling propõe. Você fazer uma base muito forte e depois a universidade é uma consequência, pô. E é uma consequência se dentro do desenvolvimento disso, pô, eu acho que eu preciso de um ensino mais técnico e aí eu tenho que ir. Beleza. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dentro do homeschooling, eu acho interessante, sim, eu acho que tem coisas bem bacanas que o Silas mencionou, mas é questão do relacionamento interpessoal, por exemplo. Da socialização? Essa pergunta é de ouro. Essa parte, como que fica? Você tem 1 ou 2 filhos? Uma. É porque eu vi uns vídeos em que tinha 2, achei que É você sobrinhos. Você tem preocupação se ela tá socializando na escola ou se ela tá aprendendo? Se ela tá aprendendo. É a mesma coisa, pô. Só que é uma pergunta... Silas! Te peguei! É uma pergunta que as pessoas fazem, tão preocupado com o pessoal do homeschooling, mas ninguém tá preocupado com a escola regular. Você vai lá perguntar, e eles estão socializando? Como é que tá o relacionamento? Tá bacana? Estão brigando? Não estão brigando? E o que é relacionamento? O que é socialização? É eu aprender a conviver com outros e isso dentro de um padrão daquela sociedade. Sim. Aqui a gente tem o costume de olhar olho no olho, conversar. Na cultura dela, eu não posso ficar conversando com a mulher que não é da minha família, que não tem olhando olho no olho, entendeu? Negócio um pouco... Por quê? Porque aquela sociedade moldou desse jeito. Então, a capacidade de socialização é eu entender essa questão cultural, me adequar à minha cultura. Eu acho que eu estou bem adequado à cultura brasileira. A FAD, mesmo não sendo brasileira, se adequou bem. A gente está num processo de adequação, de socialização com a cultura neozelandesa. Entender a questão do horário, que eu não posso chegar 15 minutos atrasado. Se o cara falar que vai na minha casa, ele vai na minha casa. E se ele falar pra eu ir na casa dele, é pra eu ir na casa dele, porque ele tá lá esperando, entendeu? Então é isso, pô. Então, por que a gente começa a fazer essa pergunta? Mas socialização, porque a escola já perdeu a função de educar, de escolarizar, de ensinar. A gente se preocupa com a socialização que se está havendo ou não. Na minha época, a minha mãe na escola falou assim, o que ele aprendeu português? Você tá falando direitinho? A regra? Ou eu saí do Raimundo, pô. Em 99, eu tive aulas, inclusive eu tive o privilégio de reencontrar minha professora e agradecer ela de português. A gente teve aula de prefixo e sufixo grego e latim, pô. Estudando no Raimundo. Entendeu? Então, essa tem que ser uma preocupação. A escola está ensinando. Quer saber se a escola está socializando? Isso é responsabilidade dos pais. Você levar o menino para a igreja ou levar para um outro grupo religioso, colocar num esporte, socializar Existem com os outras vizinhos. formas de socializar, não é só na escola. Não, muito mais, ou várias outras. E conviver com crianças, inclusive, de outras idades, para não ser aquela criança que não sabe falar com uma pessoa que tem 3 anos a mais que ele. Por que hoje as crianças não interagem com os avós, como nós interagimos, ou como deveria ser a interação. Ou o que você fazia, como é que era no seu tempo. Não tem, porque a criança ela não tem essa habilidade. É verdade. A escola não vai ensinar isso, quem tem que ensinar. Sabe aquele negócio, chegou na casa do pai, da mãe, pede bênção pro vô, pra avó, pro tio, como é que você tá, não vai pro celular, nem vai pra TV. Cumprimentou? Pode brincar, beleza. Aprende a socializar assim. Muito bom. Se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho pra Fari, pro Silas, quando vocês tivessem 15 anos, qual seria? Ai, meu Deus. Aquele 3 pontinhos, assim. Eu tava ficando sendo loading. Ai, meu Deus. Eu acho, tipo, se agora eu penso as condições que eu tava, minha família tava naquele momento, quando tinha 15 anos, eu acho que seria que não se esforça muito para mostrar seu valor. Porque como filha lá, e primeira filha, depois eu tenho só irmãs. E lá na minha cultura é considerado, tipo, a primeiro filho ou filha traz os outros irmãos. Então, eu sendo primeira filha, as outras sendo todas meninas, aí, tipo, minha avó me considerava como se fosse minha culpa, né?
Porque nasceram Todas as depois meninas, 4 é. meninas. Entendi. Então, eu tentava demais para demonstrar, tipo, eu posso fazer isso, eu posso fazer Se aquilo. provar o tempo inteiro, Mesmo sendo né? mulher, É. ela tinha um potencial enorme. Tipo isso. Mas é uma responsabilidade muito grande. Caramba. É. Peso. Então, deixa pra Muito lá, bom, vai dar muito coisas bom. certas, Vai tocar a sua vida. É. Ou eu voltaria a falar, cara, estuda inglês, para o que você tá fazendo agora e caça uma aula de inglês. Vai, tá me ouvindo? Vai estudar inglês, cara. Caça um inglês, porque vai abrir. E eu já ouvi de várias outras pessoas também, não só do Brasil, ou não são pessoas daqui. Se você tiver um inglês fluente, ele vale mais que uma graduação. Isso não é para você não estudar, mas entenda a importância e as portas que ele abre. É o idioma, você querendo ou não, você gostando ou não, é o idioma mundial. Ele vai te abrir outras possibilidades, Muito infinitas talvez. Muito bom. Mas assim, lá a gente anda na nossa cidade, tem assim, vem trabalhar na Antártica. Você é carpinteiro, vem trabalhar na Antártica. Eles têm temporada que a galera vai pra lá trabalhar, dar manutenção dos equipamentos. Então, se você tem inglês, você é carpinteiro, você é pedreiro, se você quiser ir trabalhar na Antártica, é só contratar lá, entrar em contato que eles te Que levam. loucura. Por causa do Sim. idioma, entendeu? Então, não tem. Eu falaria pra mim mesmo, vai estudar pode parar. Para e vai tudo que você tá Eu fazendo. quero trocar minha resposta. Eu queria ir... Você queria vir falar pra mim? Ela queria entrar na minha vida e falar, vai estudar inglês também. Vai estudar inglês. Né? Porque faz muita falta. Agora tá se virando. Agora já desenrolou. Ah, não, né? Ele se vira. Eu consigo. Se não tô junto, ele vai. Eu consigo me desenrolar lá com meus clientes. Acho que a leitura que você faz das pessoas é muito boa, ajuda né? bastante, Isso ajuda. muito. Mas isso ajuda muito, com certeza. Você olhar, se trocar linha, você dá onde, isso aqui, você já dá um. Isso aqui acho que rola. Legal. E aí já ajuda bastante nas vendas, inclusive. Né? E essa questão das vendas, me conta. Cara, começou na pandemia. Então, os dois? Marketplace? Eu tô Ele arrastando. Vai, que você tem potencial, vai. Começou na pandemia. Eu tinha comprado os negócios no AliExpress, vi que a galera lá não sabe vender no Marketplace, nem presencial, nem nada. Esquece tudo que você sabe de venda aqui, de comércio, de loja. Lá você entra, velho. Se você entrar, bota... Você entrar montado num cavalo, velho. Ninguém vai nem ligar pra você, entendeu? É legal e tem hora que é chato. As pessoas andam de pijama na rua, andam descalço, andam de pantufa, andam de polaina. Ninguém liga do jeito que você tá. Gente. Literalmente, você vai num, tipo, happy hour, acabou o trabalho. Vamos sair pra comer uma coisa, tomar uma coisa, 6 horas? Vamos. Chega lá, tem um cara de colete, de botina, de capacete. Do lado tem um cara de terno. Às vezes tá todo mundo na mesma mesa, assim, comendo, conversando. Não tem, essa preocupação lá não existe. Você vai na loja Muito e é a bom. mesma coisa. O vendedor não te atende, ele mal te olha. E eu vi, isso aqui deve ser que se você oferecer um serviço um pouco diferenciado, vai rolar. E aí comecei a postar uns negocinhos no Marketplace. Falei, cara, se você tirar uma foto legal, pensei, né? Tô tirando uma foto legal, tô explicando o produto, tá vendendo. Por que não? Só que na época da pandemia, o Kiwi médio, ele é um cara cumpridor de responsabilidades, pagador de imposto e pensa no bem-estar da sociedade. Então, tudo que, de alguma maneira, principalmente no começo da pandemia, você postava, as pessoas entravam lá, você tá vendendo as coisas na pandemia, você sabe que a gente tá na pandemia, você quer matar todo mundo, você fala de respeito. Eu falei, cara, você não quer comprar, não entra em contato. E tinha aquelas pessoas, você pode deixar na minha caixinha do correio, eu deixo o dinheiro, você deixa o negócio, beleza? Beleza. E aí a gente começou fazendo isso aí, sempre andando com a bolsinha do supermercado, caso a polícia parasse, a gente tava indo no mercado. E aí a coisa foi, aí a gente mudou de cidade, eu mudei de produto, aí caí no segmento da bicicleta, e aí eu vendo que os caras, a apresentação muito ruim. Tipo assim, o cara tá vendendo esse óculos, ele tira a foto desse jeito aqui. Esse óculos que ele tá vendendo, mas ele tira a foto aqui. Aí pega 60 coisas e jeito. o óculos. Meu Deus. Aí eu comecei a tirar foto da bicicleta de lado, do outro, mostrando o câmbio, mostrando Limpado, a transmissão. tudo. Muito bem limpa, né? Toda ajeitadinha. E aí começou a rolar. E aí a pessoa chega e faz aquela leitura. Verão, quem que você vende no verão? Gente que alugou motorhome, quer curtir as férias de verão andando de bicicleta por aí. Então a galera chega com roupa de hippie e tal. E aí você faz aquela conversa ali. Pô, um pai comprando pra filho, um pai comprando. É diferente. É a coisa da leitura. Sim. Você olhou, pô, dá certo. Vamos, essa conversa aqui. Ó, essa bike. E a outra coisa, que geralmente eles não se importam muito, que é uma preocupação que eu tenho, informar sobre o produto. Ó, eu tô vendendo uma bicicleta, lá, como as pessoas têm uma média mais alta, você tem bikes de quadro XL, por exemplo. O quadro é imenso. O cara entra em contato, eu já olho a foto do cara. Eu falei, essa bike é pra você? Falei, olha, essa bike eu acho que ela
fica confortável pra pessoa até de 1,70 m. Uhum. Então, você não tem, acho que não. Mas eu tenho essa daqui, pô. Aí você já vai, Sim. que é um jeito de trabalhar com venda que eles não têm. Olha só. Eles E não até dá têm um essa- pouco mais de serviço, né? É. Quer que coloque no seu carro, dá uma Isso. limpadinha. O cara lá, ele ajuda. vende, vira as costas e vai embora, pô. Entendi. Acabou. Pô, você precisa de ajuda? Sabe tirar rodas? Sabe Aham. quando tirar roda não é bom apertar o freio, que você pode pregar a pastilha e tal. E aí você vai. E aí a coisa tá indo, entendeu? Tá indo bem. A Fari começou agora a vender relógios. Estamos Vamos na luta. estamos na legal, luta. que legal. Porque aí você tem o seu trabalho formal e você tem esse que ele está trabalhando por conta. Você está trabalhando, ele está lá no marketplace rodando. Funciona muito bem o mercado de usados lá. A nossa casa, o que é novo na nossa casa? A nossa filha. Nossa filha. Só. O resto E a é tudo comida que a gente e a come. comida que a gente come. O resto Que ele não é tudo second no hand, market. não. É tudo de Olha segunda só. mão. Lá pessoas fazem muito isso. Muito garagem, feira de Muito, garagem. demais. É uma coisa que não tem aqui. Não tem. Vê nos Porque filmes pouco só. usado, coloca no marketplace, você compra. Interessante. Muito, tem funcionado muito bem, graças a Deus. Tem combinando, assim, essa apresentação do produto, Uhum. uma prestação de serviço um pouco diferente do que é oferecido. cuidado, um né? cuidado que não tem. Não, e as pessoas mandam mensagem, nossa, cara, muito obrigado. Pô, eu comprei aquela última menina que eu vendia bike, a gente tava saindo pro aeroporto. A menina falou, nossa, ele tá tão feliz. Eu, pô, cara, tô muito feliz que vocês estão felizes. Então, se você precisar de alguma outra coisa, tô aqui e tal, só aparecer e beleza. Isso tanto pra aqui, acho que eu vendi pra todo mundo que tem pra vender lá. Nepalês, indiano, kiwi, maori. Cara, que legal. Tudo. E tem muita gente diferente. Tem muita gente. Tudo quanto é país. Cada dia você encontra Muita alguém. experiência, né? Muita Muita experiência diferente. A nossa igreja mesmo, são mais ou menos umas 100 pessoas, uns 50 devem ser brasileiros, ou 50 tudo de outros países. Olha, mas tem bastante brasileiro, né? Tem. Bastante Atrai brasileiros. bastante várias pessoas lá. E assim, tem holandês, tem japonês, tem chinês, tem coreano, tem malaio, tem Fiji, Samoa, que são as ilhazinhas ali do Pacífico. Tem gente Paquistanês. paquistanês. Que legal. Bom, caminhando para o fim da nossa conversa, a gente vai entrar num momento assim. Eu vou fazer perguntas, elas não precisam ser tão curtas, mas Sim. tem que ser rápida a resposta, tá? Mas antes, agradecer os nossos patrocinadores, Cone Suambev, PAC Saúde e Letícia Calçados. Sempre nosso parceiro, acreditando nesse projeto desde o início. Primeiro Silas, depois Fari? Pode ser? Pode ser. Então tá bom, mas os dois, Vamos hein? lá. Tem que dar Bate resposta. pronto. Comida preferida. Churrasco. Massas. Uma qualidade. Eu acho que comunicação, né? Inteligência. Algo que precisa melhorar. O inglês, pô. Gente, tudo inglês, tudo inglês, tudo inglês. Pelo amor de Deus. Comunicação. O que tira vocês do sério? Ai, cara. Tem várias coisas. Tipo assim, os contextos. Assim. Injustiça é um negócio que me tira muito do sério, assim. É, Sim. também. Eu fico bem. A Fire até fala, calma, tem coisa que não dá pra fazer. Eu fico bem. Mexido, assim. Mexe muito. Isso num nível mais profundo, assim. No nível mais superficial, a gente lerda, velho. Coisa assim. Ai, Sabe dá aquele vontade de- processo Ai, moroso? aham. Você vê que quando é morosidade com preguiça, velho, aí É, me irrita realmente. muito, sabe? Muito. Quando você não sabe, você ainda tá meio, né, sem jeito, ai meu Deus, como é que faz? Tá, beleza. Agora quando você vê que é preguiça com morosidade, aí tira do sério. Acho que é lerdez das pessoas também. Qual é o maior medo de vocês? Eu me distanciar de Deus e me distanciar dela por algum motivo. Oh, meu Deus, que lindo! Ontem! Ganhou o ponto! Faz assim, os coreanos fazem assim, ó. Assim? É, um coraçãozinho assim, ó. Ah, é? É, assim, ó. Show que fala? Não sei. Assim, Acho que fala assim, fala assim. sabe, assim. Pô, você roubou meu Ah. coisa, né? Não, mas assim, eu tinha pensado de Deus, tipo, distanciar de Deus. Lembra o meu maior medo? Ele tava trabalhando um dia no quintal, não sei o que aconteceu, que eu achei que você foi levado, Cara, eu pô. tirei o chinelo e ficou assim, né? Aham. E ela, tipo, parou de me ver porque eu saí. Ela falou, meu Deus do céu, eu fui arrebatada, eu fiquei pra Eu trás. fiquei por atrás. Desesperou. Meu Deus. Pequei e fiquei. Linda, fica esperto. O que você mais se orgulha de ter feito? Ai, cara.
Pra mim, eu acho que ser tornado uma pessoa que eu sou hoje. Uma mulher de Deus, uma mãe, esposa. Eu tenho orgulho disso. Vai parecer que a gente tá tudo casadinho, mas assim... Não, mas realmente, não, tô de falando da minha verdade. resposta. O pensamento casa de vocês, né? De ter casado com ela e ter feito a vida junto e tal. Eu acho que foi uma realização assim. Porque nada não é vai fácil, superar. pô, essa pessoa não é fácil. Então, eu tô sendo muito orgulho, O tipo... relacionamento em si, ele não é fácil mesmo, É. né? Não é. Não, Isso aí, vamos romantizar. Não é Não, pretensão, não. Mas pra mim é uma conquista que eu acho superável, assim. A gente Nem sempre filho, fala, nem filho. ninguém Nem fala filho, que vai eu ser acho. fácil, Nem acho então... filho. E o que vocês mais admiram em uma pessoa? Então, deixa eu mudar. O que você mais admira na Fari? E Fari, o que você mais admira no Silas? Pronto. Você fala primeiro. E não pode ser a mesma Integridade, coisa. integridade. Tá. Integridade. Acho que... São duas coisas, o jeito, o humor dele e inteligência, quando ele junta as duas coisas. Ah, legal. E se vocês pudessem ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria? O que vocês diriam para essa pessoa? Fala você. Eu ligaria pro meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 19, eu acho que eu perdi. Porque quando você é adolescente, você é muito idiota, né? Ai, nem me fale. Então, você perde. Eu perdi momentos maravilhosos de ter aprendido mais, de ter extraído mais coisas dele, entendeu? E aí, quando você é adolescente, né? Você acha que é um desperdício. Você definiu bem, a gente é um completo idiota. Pô, você é tão idiota que você acha que tá tudo normal quando você é adolescente. Exatamente. Entendeu? Você acha que tá tudo ok, você tende a concordar com tudo. Isso mostra da sua imaturidade. Não tá zoando aqui, mas é da imaturidade própria da adolescência. Então, eu acho que eu perdi de ter aproveitado muito. Meu pai era um cara de 1927, pô. Tinha muita coisa, muito lúcido, muito leitor. Então, assim, poderia ter extraído muito mais. Gostaria de ligar pra ele e tirar algumas dúvidas, coisas que ficarem abertas. Legal, Silas. Fale. Eu acho que ligaria a mim mesma de passado, né? E dizer, olha, presta atenção nas aulas de geografia e A história. gente vive se pelando em geografia e história. Porque eu não sou boa. E ele faz tantas perguntas e muitas vezes eu tenho que inventar alguma coisa para que ela ficasse Porque eu fico quieta. perguntando coisas do país dela, e aí fui lá agora e ficava perguntando pro pai, pra mãe, pra irmã, e eles não sabiam. O seu pai até que sabe bastante. Agora, suas irmãs que deveriam saber, porque falam um pouco mais de inglês, não. Há coisas que não chamam atenção, que não desperta, né? É. Passa. E eu fiquei perguntando coisas de E família. é uma coisa que desperta ele, Pra né? mim, muito. Porque eu falei pra sua mãe, eu falei, ó, eu preciso saber, porque eu vou contar isso pra ela, pô. De onde vocês vieram, como é que era a família, que religião que era, muçulmano, era sikh, era cristão, o que era, entendeu? Aí eles foram falando. Tá, e pra gente finalizar, deixem uma sugestão, uma dica de um filme, ou de um livro, ou de uma série que trouxe aprendizado pra vocês. Ai, cara. Acho que eu não tenho nenhum, né? Você vai falar de Friends, né? Pode falar. Adoro Friends! Friends, então. É o Friends. Não, cara, depende assim, porque tem série pra tudo, pô, um monte de coisa, tipo, pô, essa aqui foi de relacionamento, pô, essa daqui foi, e tem coisas assim, desses mainstream, muito boa, tem porcaria, óbvio, né, mas assim, filme de relacionamento, que despertou bastante coisa, eu gosto muito de, sabe aquela jornada do herói clássica? Que é o que isso desperta qualquer coisa, Sim. em qualquer um, de qualquer cultura. O cara é escolhido para uma missão, não tem potencial, nega potencial, acha alguém que instrui o cara, ele vai e supera. Acho que isso é universal, Sim. né? Você olha... Eu gosto... Aí o cara é velho quando fala assim. Gosto muito de Dança com Lobos, Ah, bom. do Kevin Costner. Muito bom, muito clássico. Último dos Moicanos, sensacional, Muito. né? Assim... Então é difícil falar. Série, Pink Blinders. Quem não assistiu, Muito assista. bom. Falda, Não conheço. que é uma série israelense que conta do conflito israelense-árabe ali, palestino. São 4 temporadas. É muito intenso, né? Então, estejam preparados, porque intensidade é o que tem. E assim, é bem fora do que a gente está acostumado, né? É um conflito muito local, traz valores muito locais, muito regionais, valores milenários, né? Judaísmo, islamismo. Então, se possível, dá uma paradinha, vai pro Google, pesquisa, volta, vai e volta, porque aí você consegue ampliar todo o conhecimento que você extrai ali. Né? Acho que esses aí já dão Muito bastante coisa pra você assistir, pra você ver. Gostei. Vou pesquisar. Não, muito boa, muito boa. Falda, pode assistir. Falda que é realmente é bom. muito boa. Gente,
agradecer a participação de vocês. Vocês estão de férias, mas me encaixaram aí na agenda. Muito Correria, obrigada. acabamos de sair do exame médico, corre em casa, toma um banho. E vai continuar na correria, né? Ah, vamos. Isso aqui não vai parar, não. Talvez nos últimos dias a gente dá uma relaxada, mas até resolver, que tem que ser resolvido. Né? Então, assim, para mim foi uma honra estar com vocês, conhecer um Muito bom pouquinho pra mais gente. da história de vocês, porque a gente acaba viajando e se diverte, sabe que tem Nossa. treta, mas também tem risada e tem aprendizado É. no meio disso tudo. Sim, cara. A gente fez uma viagem pro Peru e mesmo com o acidente da minha família lá, foi um negócio sensacional. A viagem inteira foi um... Olha, Recomendo, é aqui pertinho, viu? O ônibus passa aqui na cidade, toda terça-feira. Terça-feira, é? É a maior viagem de ônibus permanente do mundo. caramba. Vai até Colômbia, São né? 4 países, sei lá, 10, 15 mil quilômetros. Sai Uau. do São Paulo, Rio de Janeiro, cruza o Brasil inteiro, passa aqui, Uhum. almoça ali no Posto Pimentão e vai embora. Até Bogotá, É Colômbia, sim, É, Bogotá. até Bogotá. Vai até Bogotá. cruza o Que Peru show. inteiro, Equador, Colômbia. Sensacional. Muito bom. Obrigada novamente. Eu espero que A vocês gente tenham agradece. gostado de Bom Bom participar. pra caramba. E até a próxima, né, gente? Até Pessoal, a próxima. obrigado Tchau, por terem tchau. Valeu. assistido e nos ouvido até o momento. Até o próximo Singulares. Valeu.